Viva! Aqui estou de novo convosco, antes de férias portanto, para uma nova conversa convosco, à luz da fé e da teologia de Jesus, que será agora, depois desta interrompida por algum tempo, porque todos precisamos de descansar. E vocês também têm que descansar de mim e eu tenho que descansar para poder continuar depois a estar mais convosco. O meu descanso é sobretudo um tempo de reflexão, de escuta, de recolhimento na montanha, na natureza, para poder mergulhar mais no essencial e escutar o vento, a ruada de Jesus, que é a mesma palavra para dizer vento, sopro, espírito, ruá. E para mim isso é fundamental. Sem essa escuta permanente, sem essa contemplação da palavra e dos acontecimentos à luz da fé, da teologia de Jesus, eu não seria o que sou. E então, já com este alerta, desejo-vos, se forem para férias, que as tenham boas e, se possível, semelhantes a estas, que também as aproveitem, não passei no fim virem mais cansados, mas para precisamente mergulharem no vosso interior, no mais íntimo de vocês, à procura do essencial. Nós, desta quinzena, vimos há acontecimentos muito marcantes que até fizeram esquecer aquelas aldrabices todas, enfim, aldrabices no sentido, não é que sejam mentiras, mas aldrabices no sentido do valor que se lhes dá, que são os campeonatos de futebol e os portugueses campeões em tudo, nessas coisas. Este ano parece que agora somos campeões em tudo, mas como veem, não é isso que decide a vida, o nosso cotidiano. Não é isso que decide. Pode-nos alienar, pode-nos pôr aí todas assim, muito festivos, não sei o quê, mas depois a realidade dura e crua é outra. E então os eventos mais marcantes destacam-se, na minha ótica, 3. O massacre, logo a seguir ao fim do Euro, no campeonato do Euro, em França, mais uma vez em França, aquele massacre em Nice. Depois, ainda não se estava bem refeito o massacre em Nice, e há aquele golpe militar simulado pelo presidente Erdogan, que é muito perito nessas coisas, e portanto ele, em férias, simulou um ataque, digamos, um golpe militar. Pôs alguns militares na rua, com alguns blindados, mas um golpe militar nunca se fazia assim, a brincar. Pronto, aquilo nem soube disfarçar bem. Claro, ele veio e tomou conta do país outra vez, e já ainda em férias, por telemóvel, avisou os seus peões, que são as populações, para invadirem as ruas, porem-se todos nas ruas, portanto, carne para canhão, caso fosse um golpe militar a sério. Mas ele já sabia que não era a sério e, portanto, para dar a ideia de que o povo está com ele e portanto, para ele ter todos os poderes e ter pretexto para arrumar com toda a gente que o incomoda, juízes, militares, todas as patentes e tal, toda essa gente que o incomoda, pois, já está agora, e depois é um grande país, talvez é o maior país da NATO, da Aliança Atlântica, portanto, é o país mais armado, e agora vejam como é que está o mundo, com este mundo ocidental, com a NATO, nestas circunstâncias. E agora têm de gramar o ditador, porque o ditador vai ser reivindicado, tem o apoio popular e pode ser o ditador total. Lá se vai toda a simulação da democracia, etc. Até a simulação da democracia vai ir ao ar. Pronto, são 2 eventos terríveis. O massacre de Nice, que deixa 84 mortos para já, no mínimo, entre os quais bastantes crianças, que é uma dor de alma, e há depois muitos feridos, alguns dos quais entre a vida e a morte ainda. Portanto, os médicos dos hospitais estão a fazer tudo o que podem para que as coisas não... Mas mesmo que se recuperem e não vão aumentar a lista dos mortos, certamente ficarão com as mazelas e as sequelas ao nível físico e ao nível psicológico para o resto das suas vidas. E, portanto, serão sempre assim pessoas muito altamente afetadas, nunca mais serão o que seriam. Ora bem, e o terceiro
evento que pode... e dentro desse massacre de Nice, há a juntar-lhe um massacre por parte dos agentes de polícia que massacraram o condutor do caminhão. Quer dizer, a mim magoa muito o massacre e faz-me levantar os cabelos o massacre daquele homem casado e que pelos vistos se dava mal com o seu casamento e com os filhos e que pode estar ao serviço ou não de forma assumida com o Estado Islâmico. Isso não é o fundamental. O fundamental é que ele pode até nem estar, não ter recebido ordens nenhumas, não estar afiliado, não estar nada, mas a sua mente está altamente afetada por isso. E, portanto, ele sabe que para falarem dele tinha de fazer uma coisa. Já que não pode fazer uma coisa positiva, faz uma coisa criminosa. E como terá dito à ex-mulher, ainda vais ouvir falar muito em mim. É evidente que estamos a falar muito dele, mas pelas piores razões. Mas para quem tem uma visão da vida sem os outros, é evidente que o que lhe importa é que o seu nome fique gravado e pelas piores razões é verdade, mas que fique. Sai do anonimato, a sua vida era uma frustração permanente e de algum modo é coroada por esta glória, uma glória terrível, como ao Pilatos ficou no credo. Mas percebe-se, depois do ponto de vista psicológico, percebe-se que alguém influenciado por toda essa ideologia que faz heróis, os carrascos, os assassinos, faz deles heróis, então também pode ser assassino em grande escala precisamente para ficar na história, e na memória das populações durante muito tempo. E também me perturba muito o massacre dos polícias ao atirarem para a cabine do caminhão, quando poderiam certamente neutralizá-lo sem o massacrar, sem o matar. E sabem que com ele vivo tinham hoje a vida muito mais facilitada, porque ele iria explicar porque é que fez aquilo. Iria certamente explicar porque é que fez aquilo. Agora, talvez o sistema é que tem medo do que ele iria dizer. Tem medo do que ele dissesse, porque o sistema é que o produziu. Este sistema de poder em que vivemos é que produziu este homem, este tunisino, franco-tunisino. Ele é que este sistema produziu. E, portanto, interessa-lhe mais tê-lo morto, sem falar, do que tê-lo capturado vivo, nem que fosse ferido, mas vivo, e que pudesse falar, porque o que ele tinha para dizer era altamente perturbador para o sistema de poder. E, portanto, assim, não fala, a vítima não fala, a vítima é assassinada, quase como Jesus é assassinado, e depois podem fazer tudo o que quiserem a seguir, em seu nome, sem que ele se reveja em nada dessas coisas. Então, também a mim, e não vejo essa dimensão salientada na comunicação social, e eu como jornalista lamento que os meus colegas não tenham esta visão também profunda, porque tratou-se de outro massacre, de um massacre policial, só que este está justificado pela ideologia do sistema de poder e da parte dele. Para os franceses não está, e para a opinião ocidental não está, mas para o islamismo está. Para o islamismo está também, e justificado pela ideologia e pela teologia do islamismo, que em última instância coincide com a do cristianismo e a do próprio judaísmo. Ora, estes eventos da quinzena estão aí a gritar que vivemos num tipo de mundo impossível de se viver. É o tipo do mundo do poder financeiro. Falta-me dizer o terceiro acontecimento que me chamou muita atenção, que é aquela morte, parece que por acidente, de um avião, de 3 militares portugueses que morrem quando o avião em que iam descolar se incendeia e eles não têm tempo de fugir do avião e morrem carbonizados. E ficaram alguns feridos. Isto parece um episódio menor, mas não é. É menor só na quantidade, exatamente da mesma qualidade. E depois, no funeral, lá foi o presidente Marcelo dizer que morreram pela pátria. Mentiroso. Morreram pela pátria. Quer dizer, morreram num acidente. Não foi pela pátria. E mesmo que fosse pela pátria. Que pátria? Pátria quer dizer pai. Um pai comum. Que pai?
Que pai é esse que vai glorificar, que vai proclamar heróis os filhos que morrem por ele? Não cabe a um pai proteger os filhos. Não cabe a um pai proteger os filhos. A ter de dar a vida, a alguém perder a vida, dar a vida. Não cabe ao pai proteger os filhos, ser o escudo dos filhos. E sobretudo dos filhos que não têm força nenhuma, não têm capacidade, não têm, digamos, poder nenhum, que são as populações. Nós somos populações fragilizadas, somos seres humanos fragilizados e não temos poder nenhum. O poder está tudo concentrado no Estado, nos Estados e nas suas armadas e de segurança e nos seus bancos, etc., nas suas instituições, nos seus institucionais, também nas suas igrejas, nas suas religiões oficiais, reconhecidas por ele. Estão todos a trabalhar para o mesmo. E, portanto, que pai é este que vai depois glorificar os filhos que diz que morreram por ele? Quer dizer, faz mesmo lembrar o pai, o Deus Pai do cristianismo, pelos vistos, também se alegrou, também exigiu que o filho dele fosse crucificado para poder perdoar aos outros aos povos todos da terra que estariam em dívida com ele. Isto é um horror. E, portanto, cá está o Deus Pai do cristianismo, é o mesmo Deus Pai das pátrias. E então depois andamos estes dias e nesta quinzena, a propósito lá das vitórias e tal, andámos todos a gritar nas ruas, sem pensar no que estamos a dizer: às armas, contra os canhões, marchar. Toda a gente perdeu a cabeça, quer dizer, às armas. E ainda estamos a gritar e a pedir que haja armas. Antigamente dizia aqui del rei, quem me acode. Agora não, é às armas. Mais armas. As armas para que servem? Precisamente para matar. Então andámos com pena de protestar contra um homem que mata com o seu caminhão, faz dele uma arma e faz 84 mortes e deixa tantos feridos. E depois andámos a gritar às armas na rua: queremos as armas, olha, um caminhão pode ser a arma. E portanto, como a faca também pode ser a arma. E como a katana também era a arma no início da Guerra Colonial em Angola, foi com katanas que eles começaram a decapitar os portugueses que estavam lá, alguns deles, aqueles grandes feitores que lá estavam. Portanto, como é? E depois contra os canhões, marchar. A gente está a pensar no que está a dizer. E isso é o hino nacional. É o hino nacional de Portugal. Que se mete esta ideologia e esta teologia que se mete na cabeça das pessoas. Faz-me tanta impressão que nós sejamos assim tão sádicos e tão cruéis e tão inconscientes. E então, esta ideologia, teologia do poder está toda ela justificada, porque é a mesma ideologia do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. Portanto, quer dizer, estes crimes estão todos justificados. O do Erdogan também está justificado, na Turquia também está tudo justificado pela ideologia que ele tem na cabeça, os seus próximos também a têm, a mesma teologia que é do cristianismo, que é do judaísmo. Mas tenho algumas dúvidas. Um Deus que se agrada de mortos, da morte e não da vida, um Deus que faz tudo para que haja mortos e só mortos em sua glória, para a sua honra e glória, é evidente que é um Deus assassino, é um Deus criminoso, não coincide com o Deus de Jesus. E por isso nós temos de estar um bocadinho alerta e perceber que temos de mudar de tipo de mundo. E este tipo de mundo é para outro tipo de mundo que aponta à fé e à teologia de Jesus, que não se revê na ideologia, nem na fé do judaísmo, e que, portanto, faz uma alternativa à fé e à teologia de Jesus. A fé e a teologia do judaísmo, que depois se tornou a do cristianismo e a do islamismo. Então, sabem que Jesus recusa a via do poder, que é a via da porta larga, leva tudo na frente, para aquele caminhão, levou tudo na frente, como o golpe militar fingido lá na Turquia também levou tudo na frente.
Para caso depois tiveram um bom senso de parar os tiros, porque senão era um massacre total. Acabava, aquelas duas cidades iam ficar atoladas de cadáveres. E depois, sabem que Jesus, ao slogan do poder, digamos, ao mandamento fundamental do poder, que diz armai-vos uns aos outros como eu vos armei, e estão as fábricas de armamento continuamente a produzir armas dia e noite, armai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus contrapõe o amai-vos, tira-lhe o R, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Eu vos amei como eu vos amo. Amai-vos. Esta é a via da solução, da salvação da humanidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E um bocadinho mais, para aprofundar ainda, eu quero lembrar-vos também que neste sistema, neste mundo do poder, organizado pelo poder financeiro, e ele está em guerra mundial. Nós estamos na terceira guerra mundial, que é a guerra financeira, também usa algumas armas, mas não muito, são coisas localizadas, mas a grande guerra financeira, que é a pior de todas as guerras, porque é mundial, e nós não damos por isso, só damos quando vemos alguns a ser massacrados nas ruas, não damos por isso, mas andam-nos a assassinar aqui nas nossas mentes. E então é contra essa guerra financeira que se ergue a fé e a teologia de Jesus. A fé e a teologia de Jesus. Só que há muito poucas pessoas disponíveis para seguir por esta via de porta estreita, que é toda a fragilidade. Os frágeis religam-se uns com os outros e recusam todo o sistema de poder. Todo o tipo de poder. Muito mais o poder armado. Portanto, é impossível. Num mundo armado, num poder armado, não há lugar para seres humanos. E, portanto, com mais armas, mais mortos, mais assassinatos, mais horrores. Portanto, mais terrorismo. Não é armai-vos uns aos outros, é amai-vos, amemo-nos, amai-vos uns aos outros. Daí que eu apetece-me concluir esta primeira parte a cantar um bocadinho, porque tenho um canto-poema que diz: porque vivemos em guerra, e eu vou lembrá-lo aqui de novo, neste contexto, sobre estas três grandes tragédias, massacres, uns maiores, outros menores em quantidade, mas todos de uma gravidade enorme, todos reveladores do tipo de sociedade e de mundo em que vivemos e que não podemos continuar a alimentar. Vejam lá se educam as vossas filhas, os vossos filhos, vocês que são casais mais novos, e que ainda vão ter filhos, ou já estão a tê-los, mas ainda são crianças, vejam se educam as vossas filhas, os vossos filhos, para que sejam mulheres e homens que recusem todo o tipo de poder, que recusem todo o tipo de poder armado, pronto, que recusem, que constituam nos seus próprios corpos uma alternativa à sociedade armada, à sociedade do poder armado. Esta é a via da porta estreita de que fala Jesus, a via da porta estreita de que fala Jesus, que Jesus também diz que para vinho novo é preciso odres novos. Portanto, se nós queremos uma nova sociedade, não pode ser mais com estes sistemas velhos do poder e poder armado, não pode ser mais, tem que ser uma alternativa radical, para vinho novo de Jesus, odres novos. Senão o vinho novo rebenta com os odres velhos. Portanto, é uma força dentro dele e rebenta com eles. Então, para vinho novo, odres novos, também para uma sociedade nova, tem que haver seres humanos, povos novos. Quer dizer, que recusem a via armada, que recusem a via do poder e vão pela via da religação uns aos outros, das fragilidades todas que somos uns com os outros. E estas fragilidades religadas é que podem conduzir o mundo por uma via de salvação e de plenitude de vida. Então, o canto diz assim, eu digo alguma parte do canto: quando já tudo se encontra completamente minado e o grande capital está ao comando do mundo, faz da casa uma trincheira, da palavra faz duelo, faz da casa uma trincheira. Quando todos em redor vivem só para futebóis
E os grandes das igrejas vendem os seus cultos tóxicos. Faz-te vento, faz-te sopro, faz o viver movimento. Faz o viver movimento, faz-te sopro, faz-te vento. Porque vivemos em guerra, uma guerra financeira, uma guerra mundial. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que dizemos, mata o grande capital, mate o grande capital. Nem que todos te abandonem, te deixem só na missão, e até os teus amigos digam que estás pirado. Segue em frente no combate, todo paz, todo ternura, todo paz, todo ternura. Segue em frente no combate. Maldigo a teologia que nunca toma partido e deixa que os do dinheiro bebam o sangue dos pobres. Faz-te pão e faz-te vinho, nem que eles te crucifiquem. Nem que eles te crucifiquem, faz-te pão e faz-te vinho, porque vivemos em guerra, uma guerra financeira, uma guerra mundial. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que dizemos, mata o grande capital, mata o grande capital. Ao vermos que o Ocidente só pratica a idolatria e que o Cristo e que o suporta faz-nos esquecer Jesus. Enfrenta todo o poder, protege todas as vítimas, protege todas as vítimas, enfrenta todo o poder. Porque o Cristo das igrejas não tem nada de Jesus e em seu nome se comete toda a espécie de crimes. Deixa os templos, deixa os cultos, faz-te práticas maiúticas. Faz-te práticas maiúticas. Deixa os templos, deixa os cultos. Sou eu, Padre Mário, presbítero da Igreja do Porto, quem vos convida a fazerem isso, a mudarmos como Jesus. E, portanto, nesta perspectiva, vou entrar nos últimos minutos que me restam nas duas questões que costumam ser selecionadas para cada programa. De Santarém, Rui Esteves, com um forte abraço, diz: sou espectador assíduo do seu programa. A pergunta que quero colocar é a seguinte: mais um atentado em França, o que pensa o meu amigo que origina estas situações? Pronto, eu estive a falar, bem sabia que estava aqui esta questão, já que está aqui em cima da mesa, quando eu chego, mas bem sabia que estava aqui esta questão e estive a falar já também disso. Era previsível que eu, na minha primeira parte, no olhar para a nossa atualidade, tinha necessariamente de falar deste acontecimento. Agora, aqui, o que origina, talvez aqui este pormenor possa a questão com este verbo, o que origina, o que a pergunta pode ajudar a esclarecer ainda melhor. Portanto, o atentado em França, como os outros atentados anteriores, não acontece, primeiro, não acontece por geração espontânea. Não é uma coisa porque tem de ser. Não é porque tem de ser. Aliás, hoje, certo, no mundo científico em que a gente vive, quase que já se pode dizer que não há nada que aconteça que não tenha sido provocado. Agora, até às vezes os tremores de terra e tal, já são, muitas vezes já são provocados. Isso não é provocado diretamente para aquilo que aconteceu naquela hora, são provocados por toda uma forma como a gente está no mundo, no planeta, como está a dar cabo dele, a destruí-lo, e portanto nós estamos depois a pedi-las, estamos a pedir que as coisas venham em cima da gente, e vem porque o planeta, nesse aspecto, quando tem de arrebentar, rebenta, e não olha ao número de consequências que venham daí, porque ele rebenta porque nós estamos a arrebentar com ele. E então, ele não tem consciência, a consciência somos nós é que somos consciência, o planeta consciente. Quando o planeta consciente não está à altura da sua responsabilidade, faz exatamente o contrário do que deveria fazer, é evidente que depois o outro planeta que não é consciente não pode ser acusado de responsabilidades e acusado de responsabilidades. Então aqui, o que origina é pouco, é o que eu digo, nós vivemos numa sociedade em que
o vencedor é que é importante, o herói é que é importante. Portanto, se 3 militares que foram mortos, que morreram ao levantar o voo no seu avião militar aqui em Portugal, morrem porque o avião, certamente com algum descuido, incendiou-se e eles não tiveram tempo de sair do avião. Se morrem no acidente e 3 militares mortos, ficam 3 militares mortos e o Presidente depois vai proclamá-los heróis e dizer que morreram ao serviço da pátria, está tudo justificado. Bom, também este homem, segundo a ideologia que é a mesma do islamismo, também, mesmo sem a organização mandar, ele trazendo essa ideologia na cabeça, já é tudo franco-tunisino, portanto já conhece bem os antecedentes, o que tinha acontecido. Durante o campeonato europeu não foi possível, acabou, e eles descontraíram um bocadinho a polícia. Por isso até ainda parece que passou pela polícia e disse que ia, como era um caminhão frigorífico, disse que levava gelados para aquele evento que levava lá dentro de gelados. E o polícia, apesar de toda a coisa que há para estarem ali, dar armas na mão e e desconfiarem de tudo, ter-lhe dado seguimento. E mesmo que não desse ele, certamente também ia armado, atirava ao polícia e ia na mesma. E teria ido na mesma. Porque já ia programadinho para fazer aquilo. Portanto, o que está na origem destas coisas é sempre o sistema como nós o temos. Nós podemos dizer, mas foi sempre assim desde o princípio da humanidade. Foi sempre assim. A única exceção que historicamente se conhece é na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus também nasceu dentro deste sistema, mas nunca foi dele. Nunca foi dele. Nunca pertenceu a este sistema. E o que mais pede aos seus discípulos é que diz: vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Vós estáis neste sistema, mas não sois dele. E, portanto, estáis dentro dele para o fazer implodir de forma desarmada. Não de forma armada, de forma desarmada. Claro, quando a gente quer fazer implodir de forma desarmada, o poder armado esmaga-nos, como esmagou Jesus. Mas este esmagamento, porque recusei ser armado, é um esmagamento fecundo. É um esmagamento fecundo. Leva ao seu tempo, mas a via de salvação poderá chegar só desta forma. Porque com poder sempre chega, poder armado, cada vez há mais violência, cada vez há mais mortes. Com o poder armado ao serviço do poder financeiro, cada vez há mais vítimas. Não há hipótese, não há outra saída. Daí que o que está na origem disto, assim em termos mais doutrinais, é a ideologia e a teologia que nos incutem constantemente na cabeça, que é comum ao cristianismo, ao judaísmo e ao islamismo. Pronto, e a todas as outras religiões do mundo. A segunda questão vem-me, portanto, um abraço para o Rui Esteves, de Santarém, e a segunda questão vem-me de uma Maria Júlia de Aljustrel, que diz que foi vítima de violência, que esteve às portas da morte, outra vez violência, claro, agora até em família e até na rua acontece. Fui vítima de violência, estive às portas da morte, qual o meu espanto quando vejo uma lei que diz que as vítimas de violência têm de pagar custos em tribunal. E até por causa disso, segundo se diz nas notícias agora mais recentes, já há pessoas a desistir das suas queixas porque se têm de pagar as custas no tribunal, quer dizer, foram vítimas e ainda por cima têm de pagar custas, então não vão para a frente, porque não tendo capacidade financeira, não tendo dinheiro em casa, não tendo dinheiro com elas para pôr e dispor disso, têm de desistir. Ora bem, eu acho que é nesta parte da violência que agora há uma certa distinção, e pelo menos mais recentemente, há uma distinção, sendo violência doméstica como um crime público. Sendo violência doméstica, passa, pelo menos a partir de agora, a pessoa que faz a queixa a vítima não tem de pagar as custas do processo. Já a violência na rua, uma violação na rua, ou tentativa de violação, não sei o quê, pelos vistos, essa ainda estará por conta da vítima. Pronto, a vítima que faz a queixa se tiver de pagar custas, é sobre ela que irá. Nesse aspecto, eu acho isso desastroso. Portanto, que uma vítima
depois de ser vítima, e com mais ou menos traumas com que fica, ou até possa quase perder a vida, ainda tenha de pagar as custas do processo, porque se queixa, é evidente que já custa ir apresentar queixa, porque já é, de certa maneira, dar a cara e ter de ficar conhecida, porque depois eles andam nos jornais, vão logo descobrir quem foi, quem não foi, e escancaram os seus nomes e fotos até nas primeiras capas dos jornais e nas televisões e tal. Mas ainda por cima pagar. O legislador que reflita bem nessas coisas. Portanto, para todos e todas, eu quero que tenham um bom período de descanso, e se não for a mais nada, vão descansar das minhas intervenções aqui, que também, se calhar, alguns de vocês estão a desejar, porque elas podem perturbar muito esta falsa paz que a gente vive. Dou-vos o meu abraço, dou-vos o meu beijo, todo o meu carinho presbiteral e assim frágil, de filho da Maria do Grilo e jornaleira.